Sydney está em pleno crescimento e em grande escala. A cidade australiana está no meio de uma das maiores obras de infraestrutura ferroviária suburbana do mundo. Esse projeto colossal de 64 bilhões de dólares é incomparável em tamanho e abrangência, expandindo a cidade em quase todas as direções. Até 2030, Sydney terá 113 quilômetros de novas linhas de metrô e 46 novas estações. Trens sem condutor operarão a cada 4 minutos sobre o porto e o distrito central de negócios, incluindo a maior caverna ferroviária subterrânea do país, além dos túneis de transporte mais longos. Desde a construção da Harbour Bridge quase um século atrás, Sydney não havia visto um projeto tão grandioso e transformador para a cidade. Sydney é uma cidade dividida. Seus portos icônicos são belos para cartões postais, mas um pesadelo para urbanistas. O norte e o sul da cidade são separados, e a história da infraestrutura de Sydney é sobre superar essa divisão. O primeiro grande marco foi a Sydney Harbour Bridge, em 1932, a maior ponte de arco de aço do mundo. Levou até 1992 para construir a segunda travessia, o Sydney Harbour Tunnel, uma via de mão dupla que passa sob a água por quase 1 quilômetro, conectando North Sydney ao Distrito Comercial Central. Agora, mais de 30 anos depois, o próximo grande projeto de travessia de Sydney é o metrô Sydney Metro, que está sendo construído em 4 fases. A primeira, Sydney Metro North West, já foi concluída em 2019. Custou 7,3 bilhões de dólares australianos e incluiu 36 quilômetros de trilhos entre Chatswold e Rose Hill, além de 15 quilômetros de túneis, 4 quilômetros de pontes e 8 novas estações. O segundo passo, Sydney Metro West, conta com 24 quilômetros de linha de metrô subterrânea, ligando Parramatta ao Distrito Comercial Central de Sydney, e terá um custo de 25 bilhões de dólares australianos. Isso é muito importante porque Parramatta está sendo preparada para ser o futuro segundo centro de Sydney. Essa fase do projeto ferroviário deve ser concluída até 2030. A terceira fase inclui a conexão com o aeroporto de Western Sydney, com um custo de 1 bilhão de dólares australianos. Este novo aeroporto internacional abrirá em 2026 e deverá atender mais de 10 milhões de passageiros por ano, aliviando a pressão sobre o principal aeroporto de Sydney, que atende a uma das rotas aéreas de passageiros mais movimentadas do mundo. Mas a parte mais empolgante do projeto é a seção do Sydney Metro City and South West, que está em construção agora. Essa etapa tem 2 componentes principais. O primeiro é a conversão de 11 estações da linha existente de Buxton para uso por trens autônomos sem condutor. O segundo é uma nova travessia ferroviária de 15,5 km com túneis duplos sob o porto de Sydney e através da cidade. Esse novo túnel passa 40 metros abaixo da superfície brilhante do porto de Sydney, onde chega ao Distrito Comercial Central, esculpido em arenito. É a maior linha ferroviária única construída sob o centro de Sydney desde a conclusão da ferrovia subterrânea City Circle nos anos 1950. É uma façanha de engenharia que incluiu a construção da maior caverna ferroviária subterrânea da Austrália na estação Victoria Cross. A gigantesca caverna tem 265 metros de comprimento, 25 metros de largura e 20 metros de altura. Isso é comparável à Salesforce Tower recentemente concluída em Sydney ou, para quem não é de Sydney, a Pirâmide Transamérica de São Francisco. É realmente enorme. Dentro dessa caverna, a 31 metros abaixo das ruas de Sydney, uma nova estação está tomando forma. Escadas rolantes, um mezanino e a plataforma que os futuros passageiros usarão estão sendo construídos. Em 2019, as máquinas de escavação de túneis chegaram à caverna e conectaram a estação à nova rede ferroviária. Essas máquinas têm trabalhado incansavelmente sob as ruas de Sydney e sob o porto. No total, serão usadas 16 dessas máquinas na expansão do metrô, quando estiver completa. Você pode pensar nelas como enormes minhocas devoradoras de arenito, operando entre 35 e 58 metros abaixo de Sydney, mergulhando sob a infraestrutura existente. Elas geralmente pesam mais de 1.100 toneladas cada e chegam a 120 metros de comprimento, aproximadamente o peso e comprimento de um A380, o maior e mais pesado avião de passageiros do mundo. Elas funcionam lentamente cortando a rocha a velocidade de cerca de 120 metros por semana. Cada uma possui uma cabeça de corte que pesa 100 toneladas, atuando como uma broca capaz de escavar rocha 6 vezes mais dura que concreto. A rocha é esmagada por discos de aço de alta resistência na cabeça de corte, e depois é coletada na cabeça da máquina e transportada por uma esteira até o final da máquina e para o túnel atrás dela. Antes de transportar os materiais para a superfície, segmentos de anéis de concreto são entregues à área de construção na frente instalados para sustentar o túnel.
Cada anel de concreto é conectado ao anterior em uma longa cadeia, e é assim que o túnel é construído, peça por peça. A máquina de escavação de túneis conta com uma equipe de até 10 pessoas trabalhando nela, incluindo um operador. Dentro delas, há escritórios, uma cozinha e até mesmo um banheiro. Um sistema de navegação de última geração mantém essas máquinas no caminho certo o tempo todo e garante que não furem algo que não deveriam. Até 2030, essas 16 máquinas terão completado mais de 56 quilômetros de túneis, mais do que foi construído para conectar Paris e Londres. Algo que merece destaque é uma também especial, construída para escavar sob o porto de Sydney. Chamamos também de lama, ou slurry também, e ela foi projetada para lidar com as diferentes condições do solo no leito marinho. Ela utiliza tubos e fluidos para controlar a pressão na máquina, transformando o material escavado em lama para depois bombear para fora. Isso significa que as rochas escavadas são trituradas e misturadas com fluido, tornando mais fácil removê-las do túnel. Esse empurrão massivo na infraestrutura vai ajudar muito a atender às necessidades dos habitantes de Sydney, tanto agora quanto no futuro. Até meados deste século, espera-se que a população de Sydney cresça até 60%. Nem todas essas pessoas podem, ou deveriam, dirigir carros para se locomover pela cidade, que é conhecida por seu trânsito caótico e tem, de longe, o maior tráfego de qualquer cidade na Austrália. Na verdade, New South Wales está gastando 16 bilhões de dólares ao longo dos próximos 5 anos apenas para lidar com essa congestão e expandir as estradas de Sydney. Mas novas estradas não serão suficientes. Sydney, como muitas grandes cidades ao redor do mundo, está lidando com sua dependência excessiva de carros. Expandir o metrô de forma tão massiva e abrangente vai fornecer aos habitantes de Sydney uma nova e válida opção de transporte. A história de Sydney sempre foi sobre superar suas divisões, e esse enorme megaprojeto de 63 bilhões de dólares aproxima cada lado do porto um pouco mais. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não esqueça do like, compartilhe e comente, principalmente se inscreva-se no canal, irá nos ajudar muito. Até a próxima!